Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 8. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Amém. Oremos. Senhor, fala a tua igreja reunida nessa noite. Nos abençoa, Senhor, nos alimenta. Que o teu Espírito ilumine a cada um de nós para entendermos a tua palavra e, entendendo a tua voz, Senhor, que nós possamos nos curvar a ela e que possamos colocar toda a força, toda a nossa inteligência e energia para praticar aquilo que o Senhor nos falará nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Nós estendemos a Ti as nossas mãos vazias, esperando receber de Ti o verdadeiro pão que alimenta as nossas almas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Podeis sentar. Deixem suas Bíblias abertas na leitura. Dando continuidade às nossas exposições no Evangelho de Marcos, hoje nós falaremos aqui um pouco sobre o conflito, sobre esse atrito, esse confronto entre o Senhor Jesus Cristo e, de novo, a elite teológica de Israel. Como diz o verso 1, de novo, vem a academia desce dos montes de Jerusalém e vem até a Galileia para observar o ministério daquele novo mestre, Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Mas sobre o que nós podemos pensar a partir do texto desta noite? Nós, como pessoas, sabemos que existe uma tentação muito grande dentro de cada um de nós de tentar controlar, manipular tanto a vida como até o destino e o futuro das pessoas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Patrões muitas vezes manipulam empregados, o Estado, com leis muitas vezes injustas, com impostos excessivos, agem de maneira manipuladora. Com todo o amor, nós pais, sem percebermos, também, às vezes, manipulamos.
os nossos filhos. Nós colocamos regras sobre eles. Nós colocamos doutrina dos pais sobre eles, quando na verdade Deus chamou a cada um de nós a entregar para os nossos filhos aquilo que precisamos entregar aos nossos vizinhos. Precisamos entregar a todos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não manipula ninguém. O Evangelho de Jesus, pelo contrário, ele é o poder de Deus que transforma almas, que muda a vida das pessoas. Mas repito, de maneira nenhuma tentem procurar no Evangelho um conjunto de regras, porque se assim viverem, ficarão frustrados, porque não encontrarão. O Evangelho não é isso. Mas, muitas vezes nós não estamos vivendo de maneira evangélica. Nós estamos vivendo de maneira manipuladora. Quando assim agimos, a nossa vida, então, os nossos atos, atitudes mostram que nós não estamos seguindo verdadeiramente a palavra de Deus. E aqui é o ponto da mensagem. A palavra de Deus basta. A palavra de Deus é suficiente para tudo aquilo que eu preciso no meu relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com toda a criação. A palavra de Deus é suficiente. E essa é uma das grandes marcas indeléveis da reforma protestante. Nós dizemos não a toda tentativa de homens ou mulheres que querem legar a nós uma tradição, colocando sobre nós pesos, fardos, regras que vêm do coração do homem, mas não vêm do céu, como é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, é tudo o que nós precisamos. A elite está ali com Jesus. E o verso 2 diz que eles começam a escrutinar o ensino de Jesus. Mas eles não chamam Jesus para conversar sobre arrependimento, sobre santidade, sobre como age o Espírito Santo no processo de salvação. Não é esse o interesse deles. Se você leu com calma, agora comigo, e ouviu o verso 2, a preocupação deles é com pão. Eles estão preocupados como os discípulos comem pão. Provavelmente esses discípulos estavam comendo pão, porque como Deus é contra todo desperdício, provavelmente esses pães é o que sobrou da multiplicação quando eles estavam do outro lado do mar da Galileia. Eles trouxeram 12 cestos cheios de pães e peixes. Então eles estavam comendo esses pães. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui nesse ponto é que nós não devemos confundir essa questão deles falarem, olha, eles estão comendo pão, mas não lavaram a mão direito. Eles não esfregaram bem os dedos. Eles não lavaram os punhos. Então nós não podemos confundir essa observação aqui, que é uma questão religiosa, com o ato que nós temos hoje de lavar as mãos para comer, mas não no sentido religioso, mas num sentido higiênico e de cuidado com o próprio corpo. Mas eles aqui falam de lavar as mãos para comer, não só pães, mas qualquer tipo de alimento, porque eles se preocupavam com a pureza cerimonial naquela época, e a gente vai entender o que é isso. De alguma maneira, eles estão dizendo assim para Jesus: o jeito dos seus discípulos comer pão é errado. Eles não estão comendo pão do jeito certo. Mas qual que é o jeito certo? É o nosso jeito.
Percebe a manipulação? Então, o jeito de comer pão naquela época de Jesus tinha que ser conforme a tradição dos anciãos. Olha como que é fácil o homem se desviar do evangelho. Lógico que esses homens aqui não estavam no evangelho, mas agora eu trago a vocês. Se você olha para essa vida religiosa que esses fariseus e escribas estavam vivendo, você vai perceber que o foco deles não era o coração, não era o interior, que é onde o evangelho atua, mudando-nos de dentro para fora. O foco deles era externo, lavar as mãos. Mas lembre-se, as falsas religiões estão preocupadas com essas coisas, com as coisas que os olhos podem ver, mas a verdadeira religião, ela vai lá dentro do nosso ser, mudando a nossa alma, e só Deus pode fazer isso. Por isso que quando alguém verdadeiramente está em comunhão com Deus, ele é outra pessoa, porque o coração dele muda, e se o coração muda, aí sim os meus atos mudam, mas aqui não tem nenhuma colocação sobre vida interior dos discípulos de Jesus, é só uma questão externa, mostrando que eles estavam ali enganando-se a si mesmo. Certa vez, ouvi um cristão dizendo assim, que depois de muitos anos na fé, ele tinha entendido algo que ele não sabia sobre a ceia. Ele disse que na ceia do Senhor, nós temos que toda vez pegar o pão e partir o pão, porque foi aquilo que Jesus falou lá. Esse tipo de observação é um tipo de regra de homens. Porque quando Jesus fez lá a sua Páscoa, que para nós é a ceia, que chamamos de ceia do Senhor, ele não deu detalhes, ele não deu regrinhas de como que tinha que ser feito cada uma das coisas. Ele disse que era pão e disse que ali era o fruto da uva, simbolizando o sangue e simbolizando o pão. Mas percebe que o homem, ele quer já criar uma outra regra, ou seja, olha, se você está tomando a ceia do Senhor, se você não parte, então você não está tomando verdadeiramente, de maneira correta, a ceia do Senhor. Isso é um absurdo. As pessoas chegarem a essa conclusão. E por que fazem isso? Porque elas não se contentam em receber os princípios gerais de Deus, e elas querem detalhar coisas que Deus não detalhou, que Deus não falou que tem que ser assim ou assado. Olhando nos versos 3 e 4, nós podemos aqui observar que o evangelista Marcos, ele tem uma preocupação em explicar o que é essa acusação dos fariseus de que, olha, os seus discípulos não estão lavando as mãos, estão com as mãos impuras. Os versos 3 e 4 é Marcos, o autor desse evangelho, dando descrições detalhadas para o público-alvo que recebe esse evangelho no século I. Então, se ele está dando tanto detalhe, a conclusão que nós temos que chegar é: o público dele provavelmente não era judeus. Porque sendo judeus, ele não precisava dar tantas explicações. Mas como já falamos em outras mensagens, provavelmente o evangelho de Marcos foi direcionado para a igreja em Roma. Então era para os romanos, que não conheciam esses detalhes cerimoniais da tradição dos anciãos. Por isso que Marcos tem que explicar, para que eles possam entender qual é o contexto cultural e histórico, e então entender a crítica que está sendo feita a Jesus. Lembrando que o Antigo Testamento não falava nada disso, nem Levítico, nem o livro de Números, que são livros ali da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, onde existem
muitos mandamentos relacionados com santidades e como que deveriam ser feita a adoração e as cerimônias, os rituais, mas ali não fala nada, a não ser por uma exceção. Uma pessoa tinha que se lavar quando ia se aproximar de Deus num ato de adoração, o sacerdote. Mas a questão aqui não é um ato de adoração e nem estar diante de sacerdotes, mas são alunos de um mestre, Jesus, que estão ali andando com ele, que estão comendo ao ar livre. No verso 4, quero chamar a atenção de vocês, que diz assim, que receberam para observar. Se eles receberam, quer dizer que essa tradição já vinha de outras gerações anteriores. Na verdade, isso aqui já existia há uma centena, há uns 3 séculos já, dentro do judaísmo já tinha essa cultura de se ter a lei de Moisés comentada, e esses comentários que detalhavam os mandamentos genéricos, e então esses detalhes eles eram passados de geração em geração, e por isso se chama tradição pela oralidade, pela palavra. O que nós temos que lembrar aqui é que quando eles falam que os discípulos estão impuros, a acusação é a seguinte: os seus discípulos, eles não podem ter nenhum tipo de relacionamento com Deus, eles não podem participar de nenhum ato de adoração a Deus. Se eles estivessem em Jerusalém, eles não podem entrar no templo. Por quê? Porque estão impuros. Por que estão impuros? Porque eles estão comendo pão e eles não lavaram as mãos. Vocês estão percebendo como que esse povo está longe de Deus? E exatamente antecipando um ponto, só para mostrar como eles estão longe, olhe rapidamente comigo o verso 6, quando Jesus vai citar o profeta Isaías, diz assim a citação: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é como aqui esses fariseus e escribas, eles estão ali falando como se estivessem falando em nome de Deus, mas o coração deles, na verdade, está longe de Deus. Com o tempo, essa tradição oral, ela passou a ser escrita, começou a ser colecionada, e o livro dessas coletâneas, desses comentários orais, nós chamamos de Mishnah. É uma coletânea onde tem todos esses detalhes, onde eles vão colocar a interpretação dos escribas, os mestres da lei da época, dizendo e aprofundando como os mandamentos deveriam ser vividos. Mas preste atenção nisso. Quer dizer, então, que eles tinham a lei de Moisés. Agora, eles estão dizendo que as interpretações daquele livro têm que ser apenas aquelas que eles têm. Percebe que eles estão chamando o que para eles? O monopólio da interpretação da palavra de Deus. Mas ainda tem uma pergunta: por que eles tiveram que fazer esses comentários detalhados? E aí vem a questão: a palavra não era o suficiente? Deus não falou tudo o que era necessário para o seu povo, que agora eles têm que completar a palavra de Deus? E o que eles diziam, se fossem indagados nesse ponto? A palavra de Deus é ambígua. Eles estão colocando, falando: olha, tem coisas na palavra de Deus que é difícil. Tem coisas que vocês não vão conseguir entender direito. Então, para que haja uma segurança de vocês observarem literalmente e corretamente a palavra de Deus, vocês precisam seguir apenas os nossos comentários, apenas a nossa interpretação. É como se tivesse um pastor numa igreja e ele mostrasse um comentário bíblico de todos os livros. Ele falasse assim: olha, a partir de hoje o único comentário aceito na nossa igreja é esse livro, esse autor, nenhum mais. E quem usar um comentário diferente, a gente vai chamar para conversar. Esse é o ponto. A palavra não é suficiente e eles estão manipulando o povo.
Na verdade, afastando o povo da palavra de Deus, porque com o tempo o povo vai ficar só no comentário. E aqui vai um alerta para você: cuidado. Cuidado com os comentários. Cuidado com os livros que ajudam a entender a Bíblia, porque eles são todos secundários. Eles são apenas ferramentas. O livro é a Bíblia. Porque não é o comentário que transforma a nossa vida. Deus não fala conosco no comentário, Deus fala conosco na palavra. O comentário ajuda a expandir, a aprofundar, a ter uma convicção maior do que temos ali. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês, de líderes que podem criar regras e manipular o povo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar, e todo mundo sabe disso. E certamente a maioria de nós deve estar confessando a Deus que está orando pouco, porque essa é a marca da nossa geração: pouca oração, pouca presença de Deus. Pelo menos na presença no sentido de manifestação, de ter mais da alegria do Espírito, porque busca pouco a Deus, então tem pouco de Deus. Mas a Bíblia não fala quanto tempo eu tenho que orar, mas a nossa consciência fala para nós: está orando pouco. A Bíblia não fala o lugar que eu tenho que orar, e a Bíblia também não fala como que tem que ser a postura do meu corpo na hora de orar. Não, eu posso orar sentado, posso orar no sofá, na mesa, deitado, ajoelhado, deitado de bruço para baixo, deitado no chão com a barriga para cima. Eu posso orar olhando para uma montanha, ou eu posso orar olhando para o céu com as mãos levantadas, ou eu posso orar com a mão aqui. A Bíblia não fala. Mas aí vem os homens e eles querem colocar regras. Falam: olha, Deus só escuta a oração se você entrar no seu quarto, ficar de joelho, e tem que ser 3 horas da manhã. Se não for 3 horas da manhã, não vai ter poder na sua vida, porque é nesse horário que o poder de Deus vem. Legalismo, regrinhas, isso não é o evangelho. Isso é o homem tentando criar mandamentos. É o homem falando em nome de Deus, quando Deus não falou. Deus deu um princípio, um mandamento: orem a mim, busquem a minha presença. Mas Ele não falou como, não falou tempo, não falou lugar. Uma outra ilustração que eu posso fazer é sobre contribuir. Deus mandou contribuir? Sim. Mas, por exemplo, se você morasse nos Estados Unidos e recebesse por semana, pode ser que todo domingo, quando você fosse da igreja, você levava o seu dízimo e a sua oferta. Você recebeu na semana, você entrega. Mas se você mora num país como o nosso, que se recebe geralmente dentro do mês, quando você recebe dentro do mês, você leva. Mas isso não tira a liberdade, por exemplo, alguém fazer um orçamento das suas finanças para o ano inteiro, se ele tem condição disso, e saber quanto que ele vai ter de receita, e ele calcular os dízimos, as ofertas que ele quer lançar ao reino de Deus, e ele fazer isso de uma vez só, porque a Bíblia não proíbe. Ah, mas Paulo falou que lá nas igrejas, na época dele, que deixassem todo domingo, nos dias de cultos, as ofertas para que levassem. Ok, mas essa é uma estratégia que ele usou naquele tempo. Nós poderemos, às vezes, fazer uma oferta, falar: olha, vamos fazer uma oferta para uma igreja tal no domingo que vem. Percebe? É uma coisa livre, mas o que é mandamento? Contribuir, ofertar. Mas a maneira, outro exemplo, alguns de vocês contribuem trazendo papel moeda e colocando naquela gasofilácio. Eu tenho dificuldade com esse nome, eu quero um nome mais fácil, mas a gente conhece como gasofilácio, né? Aquela caixa onde coloca as ofertas, as contribuições dos dízimos. Alguns fazem assim.
Tem outros que vão fazer um Pix de maneira virtual. Será que um dos dois é mais bíblico que o outro? Não. O que Deus falou é que precisa-se contribuir. Porque até quero ensinar para vocês, até na própria história da igreja, existe uma discussão se na liturgia do culto de adoração deve-se ou não trazer ofertas. Existe uma diferença. Algumas igrejas entendem que não, que esse momento não é feito na hora do culto, é feito reservadamente e você leva a igreja. A nossa igreja entende que não, que esse é o momento de adoração. Então, nós recebemos. Mas vocês estão entendendo, igreja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que Deus dá o quê? Princípios, Deus dá o mandamento, mas às vezes as pessoas querem criar regras, para quê? Para controlar você, para dizer como que Deus falou ou Deus não falou, quando Deus não falou nada, quando Deus foi genérico, Ele deu a regra geral e falou, me obedeçam, me amem, mas as pessoas querem regras, regrinhas. Deixa eu fazer uma ilustração agora comunitária. Quando vocês olham para essa maneira como os fariseus estão agindo, percebam vocês que eles têm a lei de Moisés, a Torá, tá certo? E eles criaram aqui um comentário, e eles estão chancelando, falando que esse comentário aqui tem que ser seguido, porque essa é a acusação com os discípulos, falaram, eles não estão comendo, não lavaram as mãos, mas na palavra de Deus não fala nada. O que eles estão fazendo então? Eles estão criando duas autoridades no meio do povo de Deus, a palavra e a tradição deles. Então tem a palavra de Deus e tem a palavra dos homens. E eles estão colocando os dois ali, um do lado do outro. E nesse ponto aqui, os discípulos de Jesus não estão sendo cobrados por infração ou transgredir a palavra de Deus, mas a tradição deles. Mas entenda uma coisa aqui, e eu quero usar como exemplo a Igreja Católica, como ela faz hoje. A Igreja Católica, ela fez exatamente isto. Ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles falam isso. Só que, por outro lado, eles têm uma tradição que já tem o quê? 2000 anos. E eles vão dizer que essa tradição, que é o ensino da igreja durante todo esse tempo, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. Então eles colocam a palavra do homem na mesma altura que a palavra de Deus. E isso é um grave erro. Como é que eu sei? Porque daqui a pouco, a partir do verso 6, Jesus vai censurar os fariseus. Como se ele estivesse aqui, ele censuraria também uma igreja que faz isso. Porque a palavra de Deus é suficiente. Ela tem a primazia. Porque quando lemos a palavra de Deus, Deus fala, mas quando lemos um livro escrito por um homem, precisamos ter cuidado, porque vão ter coisas erradas, vai ter falha, não tem inspiração, não tem certeza. E lembre-se, quando eles olham para esses homens comendo pão, isso aqui para eles é um pecado mortal, porque dentro desse livro da Mishnah, 25% do livro, 25% dos comentários é sobre o quê? A maneira de se lavar. Olha como eles estavam longe de Deus. Agora volta para nós hoje. Será que eu como pastor, será que nós como cristãos, não estamos às vezes enfatizando alguma coisa na fé que é secundária? E às vezes damos tanta atenção para aquilo, criamos polêmica, dividimos o reino de Deus por coisas que Deus falou que não é tão importante, porque Ele não falou muito e não detalhou. E às vezes não estamos focando naquilo que é primordial, aquilo que é crucial, que é mais importante. Com certeza, por isso temos
Tantas igrejas diferentes. Porque quando muda alguma coisa, se fala que Jesus vai voltar de um jeito, se muda alguma coisa, fala, não, já não dá para andar com você, porque você falou que Jesus vai voltar assim, eu acho que ele vai voltar de outro jeito, não dá para andar junto. Como assim? A Escritura deu princípios, ela não fez os detalhamentos, mas o homem quer os detalhamentos. Como eles não têm, eles criam regras e manipulam as pessoas. E querem que as pessoas sigam aquilo como se fosse a palavra de Deus, quando não é. O irônico é que os fariseus estão dizendo o quê para Jesus? Vocês estão impuros. Ou seja, eles querem buscar pureza. Eles querem se apresentar limpos diante de Deus, só que eles estão chegando diante daquele que foi enviado ao mundo para purificar toda impureza, Jesus. Porque o sangue desse mestre que eles estão agora criticando é o que pode perdoar o pecado, remover a culpa que as águas, todas as águas do Antigo Testamento não podiam. É irônico isso. Eles criticam aquele que veio para verdadeiramente purificar, não as mãos, não o rosto para poder ir para o culto, mas a alma, o coração, a mente, que só Ele pode fazer isso, e só Ele pode dar acesso à presença de Deus. Quantas vezes no final, na troca da folhinha, os jornais mostram as pessoas no primeiro dia de janeiro fazendo o quê? Nas cidades à beira-mar. Aí elas colocam uma roupa branca, tem que ser branco. Aí elas têm que entrar na água, aí tem que entrar com o pé direito, outros falam que tem que fazer um banho de sal grosso. Outros têm que colocar uma folhinha na orelha. Outros têm que usar um amuleto. Se eu tiver com esse amuleto, Deus vai me proteger. Não, não é a fé no Todo-Poderoso que te protege. O que é tudo isso, se não superstição? O que é tudo isso, se não pessoas que não ainda entenderam quem é Deus? E muitas vezes estão vivendo em falsas religiões. O problema é quando cristãos entram nessa onda. Deixa eu dar um alerta para os pais aqui. Às vezes nossos filhos, nossos adolescentes, estão recebendo mensagens assim, olha, você recebeu isso aqui, e agora você manda para mais 5 pessoas que vai acontecer uma coisa boa na sua vida, e aí fala assim, ó, corrente do bem, corrente que eu lembro ou é corrente para prender, ou é corrente da bicicleta, que quando fica velha cai, aí corrente do bem, aí parece que existe uma coisa que faz o bem, mas não fala o nome de Deus, tudo errado! E as crianças estão ouvindo, e os adolescentes estão vendo isso, e aí vai causando uma confusão na cabeça deles, superstição, paganismo, isso é paganismo. E os nossos filhos estão escutando essas coisas, estão recebendo essas coisas, e eles estão mandando, falou, opa, você é abençoado, vai acontecer um negócio, manda que vai acontecer alguma coisa com você. Isso não é evangelho. Isso é uma brincadeira. Mas quando vai para uma pessoa que não tem conhecimento, ela acredita. Ela acha que quando você mandar, ela põe fé em algo que não existe. Nós chegamos então à crítica. Qual é a crítica? Seus discípulos não sabem comer pão. Eles não têm etiqueta, eles não têm a etiqueta que Moisés, porque nós entendemos a Torá e agora nós temos comentários aceitos. Por todo Israel, os seus discípulos não sabem comer pão. Repito, eles não fazem do nosso jeito. Cuidado para você não ser assim. Cuidado para você não chamar de errado aquilo que na verdade é diferente. Nós temos essa mania de falar que o diferente é errado, que o diferente
é feio, não é adequado. Não, ele só é diferente. Quando nós olhamos essa crítica, nós precisamos lembrar que eles já vieram uma vez criticar Jesus. E da outra vez, qual foi a acusação? Jesus estava expulsando demônio. Estava expulsando muito demônio, estava chamando a atenção. Falou assim, olha, nós já sabemos como nós vamos arrumar uma desculpa aqui para falar mal de Jesus. Ele está expulsando demônio porque ele está possesso de Satanás. Essa foi a acusação da outra vez. Foi essa turma aqui que agora está voltando. Então, quando eles chegam para falar dos pães, vocês têm que entender que na cabeça deles, e eles com certeza receberam o quê? Relatórios. Ele tem uma agência de espionagem deles. Falou, olha, esse homem aí tocou numa menina de 12 anos, ela estava morta, tocou num cadáver, mas ela ressuscitou. Eles não contam a história inteira. Falou, olha, esse homem, ele come com um publicano. Olha, esse homem aí, uma mulher estava lá com 12 anos, com fluxo de sangue impura, e ele conversou com ela. Esse homem fica perto de leproso, esse homem é um perigo para a nossa religião. É assim que esses homens estão olhando para Jesus. O que nós temos que olhar para essas coisas todas? Vocês estão percebendo que toda acusação tem a ver com o quê? Com questões externas. Tocar, ficar na presença. Não fala do ensino que vem do coração. Mas o que fizeram com Jesus, fazem hoje. Por acaso, como é que a igreja ficou quando Lutero falou que o justo viverá pela fé? Ele foi perseguido. Quando ele quebrou com a tradição da igreja e falou que o justo viverá pela fé, pela graça, ele foi perseguido. Mas por causa da coragem dele, Deus vem e rompe a reforma protestante. Calvino, quando disse que na ceia, quem não era convertido, batizado, não poderia participar, ele foi mandado embora de Genebra, se bem que depois chamam ele de volta. E ele volta e continua fazendo o trabalho que ele fazia, que era expor a Escritura e pastorear os genebrinos. John Wesley, que era um anglicano, mas ele teve uma experiência profunda com Deus, fundou o Clube Santo, ali em Oxford, companheiro de Whitefield, avivalistas de Deus do século XVIII, na Inglaterra, e eu não me canso de dizer isso, a diferença entre a Inglaterra e a França, no século XVIII, é que enquanto na França, o sangue está sendo derramado pelas guilhotinas, pela revolução dos homens, pelo terror, na Inglaterra, o sangue de Jesus está sendo derramado para perdoar pecadores pela pregação de Wesley e Whitefield. Só que as igrejas estavam com todas as portas fechadas para os dois. Eles não eram aceitos na igreja anglicana para pregar. Então o que eles faziam? Pregavam para os carvoeiros, pregavam nas florestas, pregavam nas praças, porque a igreja tinha fechado as portas. Eles eram criticados, eles eram desprezados, como Tyndale foi na Inglaterra também. Antes da reforma, quando ele quis começar a traduzir a Escritura, na época tudo no latim, querer colocar no inglês para o povo poder ler, famílias foram queimadas porque leram a Bíblia no inglês, queimadas em nome de Deus, pela igreja na Inglaterra, porque eles ousaram a não continuar na tradição dos homens, mas seguir a palavra de Deus. Teve um professor, Wycliffe, que ele começou a ensinar as doutrinas da graça, 1300 e alguma coisa. Eles ficaram tão furiosos depois com esse homem, quando eles descobriram que depois de morto, mas os livros dele, as pessoas estavam estudando e conhecendo as doutrinas da graça, que eles exumaram o corpo dele e pregaram ele como um herege, muitos anos depois. Mas não tem jeito, ele já tinha lançado a palavra, e quando a palavra de Deus vem, ela faz tudo o que Deus quer.
Não adianta exumar o corpo, não adianta fazer essas coisas, porque o evangelho é um leão. E quando ele vem, ele acaba com tudo. Não precisa nem abrir a jaula. Ele não tem jaula. É assim, criticaram Jesus, criticaram esses homens, vão criticar você. Lembre-se, se você quiser viver tudo o que a Escritura diz, vão pegar no teu pé. As pessoas não vão suportar a sua busca de santidade, mas importa agradar a Deus, que agradar a homens. Fique firme. Deixe-me dizer algumas características do legalismo. O que é o legalismo? Criar regrinhas e dizer que essas regrinhas são mandamentos de Deus, mas não são. Primeira característica, o homem é a fonte. Ou seja, as regras que eles criam vêm do próprio coração deles. Então conforme a vã imaginação deles, eles projetam coisas que os outros têm que obedecer. É mais ou menos aqueles líderes terroristas que coloca todo o seu exército para levar bomba de outra nação, enquanto ele está em outro país, num hotel 5 estrelas, bem protegido, comendo bem. É tipo isso. Ele cria para os outros, mas ele não participa. Não é como aqueles combatentes antigos não é como Deus, quando o povo sai do Egito, que ele está à frente do povo, e quando o exército egípcio vem, ele vai para a retaguarda para proteger. É a maneira como Deus age, que é como pastores devem agir, que é como líderes de verdade devem agir, se colocando sempre entre as ovelhas e os lobos e os bodes, e esse mundo que quer enganar, que quer tragar as ovelhas de Jesus. Segunda coisa, o legalismo são homens tentando ter o controle. E qual é o limite deles? Nenhum, não tem limite, eles podem tudo, eles podem criar tudo. Eles podem criar tudo o que eles quiserem e depois coloca aquilo como a palavra de Deus tem que fazer. Você tem que vestir essa roupa, hein? Se você não vestir essa roupa, você não está andando conforme a palavra de Deus. Eles são a origem, eles controlam tudo. Então quem julga? Quando a pessoa faz alguma coisa errada conforme a lei deles, quem que julga? Eles mesmos, eles são juízes. Eles são legislativo, eles são executivo e são judiciário. Infelizmente, o que estou falando acontece, nas nações. A confusão dos papéis estatais. Mas isso é errado. Por que isso é errado? Porque só uma pessoa pode ser os três. Só Deus. Só Deus. Só Deus é legislativo. Só Deus é judiciário. E só Deus é executivo. Ele é autor da palavra. Ele é o soberano e justo juiz. E Ele é o Rei dos reis. Todos os outros, quando fazem isso, são usurpadores daquilo que não lhes pertence. Por fim, quando você olha então o legalismo, o que é o legalismo? É o homem tentando substituir a Deus e sua palavra. Ei! Esse é Satanás. Esse é Satanás. Satanás queria substituir a Deus. E ele pega a palavra e ele engana a Eva. Foi assim, mas ele pegou a palavra e distorceu a palavra. Olha que situação terrível, o legalismo. Como que a gente corrige isso? Lembre-se, a Escritura muitas vezes vai te dar princípios, vai te dar direção, norte. Não vai falar tudo, não vai dar todos os detalhes. Por quê? Porque tem que caminhar pela fé. Muitas vezes tem que caminhar por aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Mas ele dá princípios. Mas os homens, eles burlam essa maneira de Deus e eles criam regras para os outros homens seguirem. Por quê? Porque os homens gostam de regras. Agora, presta atenção no que é mais grave.
quando eles começam a criar regras e colocar sobre o povo de Deus, de maneira consciente ou não, o que eles estão dizendo com a sua atitude legalista? Deus não fez o suficiente na palavra. Eu preciso completar a palavra de Deus. Deus não tem toda a sabedoria, porque se tivesse, eu não estava tendo que fazer um pouco mais para o povo entender. Olha a gravidade do legalismo, porque ele ofende a Deus diretamente, como se ele não fosse todo sábio, perfeito. Lembre-se, se alguém disser que tem que completar alguma coisa que Deus fez, Deus deixa de ser Deus, porque Deus é perfeito, livre de imperfeições e não precisa de nada, diferente de nós. E essas regras do legalismo, com o tempo, viram tradição. É assim que as tradições surgem. E é por isso que Jesus está batendo de frente com os fariseus, porque Jesus está defendendo a palavra de Deus. E se levanta contra os fariseus que criaram a própria palavra deles. Então ele bate de frente. Como diz, vocês não entram no céu e impedem os outros de entrar. Erram e fazem os outros errarem também. Então Jesus está ali para fazer o povo voltar para a essência da palavra de Deus. Eles fazem dura crítica a Jesus, mas a resposta de Jesus é ainda mais violenta. Olha o verso 6. Qual é a primeira palavra que Jesus dá para esses mestres de Jerusalém, a elite teológica de Israel, representantes mor do judaísmo? Qual é a palavra que Jesus dá para eles para começar a conversa? Seus falsos, seus fingidos, seus hipócritas, vocês estão parecendo aqueles lá na Grécia, do teatro, que toda hora tem que interpretar um personagem diferente, coloca uma máscara diferente. Vocês não estão sendo sinceros, tem uma cera no seu rosto. O que você fala é diferente do que está no seu coração. Jesus foi duro. Quando as pessoas colocam em xeque a palavra de Deus, nós precisamos agir dessa maneira, defender a palavra de Deus, porque é ela que nos mantém no caminho, é ela que revela quem Deus é. Se deixarmos a palavra, surgirão falsos deuses e todos se tornarão idólatras. Quando a gente olha isso aqui, essa cena, para você entender, é como você está assistindo um jogo de futebol e tem aquele jogador cai-cai, que alguém com o marcador chega perto dele, ele já faz um gesto e ele dá um pulo e ele grita e abre a boca, mostra todos os dentes que ele não tem e os que não tem também. E aí começa a rolar no campo. E aí depois, foi rápido, a gente não viu, vem o replay acaba com ele. O replay tira a máscara dele. Aí vem o replay e a gente fala, não foi nada, chorão. É isso que está acontecendo aqui. Os fariseus estão sendo como aquele jogador que faz um teatro. Lembre-se, seus discípulos não sabem comer pão conforme a palavra de Deus. Que loucura que é essa? Cada um come pão como quer, do jeito que quer, sem nada, com manteiga, com mortadela, com mussarela, do jeito que quiser. Inventaram pastel de vento. A primeira vez que eu vi, falei, como assim pastel de vento? Falei, não tem recheio. Falei, não, alguém pede. Pede! Amém, pede, paga, come. Percebe? Come do jeito que quiser. Deus não falou, Deus falou, se alimenta, bebe água, dorme, trabalha, casa, tenha filhos. Mas as pessoas querem criar regras e no final Jesus fala, o culto de vocês também é hipócrita. Vocês cantam, mas eu não ouço a música de vocês. Por quê? Porque se a teologia é errada,
Adoração é falsa. Vou repetir. Se a teologia é errada, a adoração é falsa. Não é o Deus de Israel, não é o Deus da Escritura. Tanto é que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, o que ele diz para ela? Que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem espírito, em verdade, em espírito. A verdadeira adoração é somente aquela que é conduzida dentro de nós pelo Espírito Santo. Por isso que só quem nasceu de novo verdadeiramente adora a Deus, porque só o Espírito leva a adorar a Deus. E em segundo lugar, é uma adoração em verdade. O que é adoração em verdade? Tem que adorar conforme a palavra de Deus. Nós não podemos cultuar a Deus conforme as nossas vãs imaginações. Repito, não, Deus falou como que Ele deseja ser cultuado, adorado, louvado, reverenciado, honrado. Nós não temos o direito a criar um culto nosso, porque o culto é dele. Ele julga, Ele criou. Nós só trabalhamos. E o nosso trabalho é orar, cantar, contribuir, ouvir, com reverência, adorar. Esse é o nosso trabalho. Mas tudo é para Ele. No verso 8, Jesus disse: vocês estão negligenciando a palavra de Deus e vocês estão guardando a tradição dos homens. Presta atenção. Jesus está dizendo o seguinte para eles: vocês estão pervertidos, porque vocês deveriam guardar o mandamento e não a tradição. Essa palavra guardar, tem que guardar o mandamento. Jesus falou: guarde os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos me ama. Não é guardar a tradição dos homens. Estão pervertidos. E toda perversão leva a falsos deuses, porque a palavra está encoberta. Mas quem cobriu a palavra? A tradição dos homens. Eles não conseguem mais ver a lei de Moisés, mas agora é a tradição dos homens. Quando isso acontece, surge falsa religião, que vai levar a falsos deuses, idolatria. O que é a suficiência das Escrituras? Suficiência das Escrituras, de uma maneira bem simples, é tudo aquilo que nós precisamos saber para confiar em Deus, andar com Deus e sermos salvos. Se a Escritura nos comunica essas coisas, então ela é suficiente. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos, mas lembre-se, não vai estar todos os detalhes, muitos princípios, e tem coisas que Ele não falou, porque Ele não quis falar, ou coisas que Ele falou que não conseguimos entender, aí é limitação nossa, mas tem coisas que é mistério, que só pertence a Ele. Nós nos calamos diante dos mistérios, mas cremos. Como eu falei alguns cultos atrás, como é que você explica um Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito, mas é um único Deus? Mistério, eu creio. Quem não crê está fora da salvação. Mas se falar que entende, com a razão não tem como entender, porque é mistério. Mas eu creio pela fé. Queridos, algumas aplicações para terminarmos. Pastor, como que eu faço para não ser enganado pelos legalistas? Como que eu faço para não ser manipulado pela tradição dos homens? Como é que eu faço? Só tem um jeito. Só tem um único jeito. Conheça a palavra de Deus. É a única saída. Uma pessoa que é boa para conhecer moeda falsa. Moeda que eu falo é papel. Né? Nota de dinheiro, cédula. Sabe quem que é boa? Quem mexe com dinheiro toda hora, ele conhece, ele sabe a textura, é diferente, ele olha e fala, essa nota é falsa, por quê? Porque eu conheço a verdadeira. Nós precisamos conhecer a palavra. Quando eu conheço a palavra, é mais difícil manipular. É mais difícil as pessoas colocarem mandamentos de homem e falar, venha, falar, não vou, porque a palavra de Deus não está aí, Deus não mandou e eu não vou. Eu vou na palavra. Segunda aplicação.
não ponha nada na palavra. Por quê? Porque ela é suficiente. Lembre-se, quando eles põem alguma coisa, você fala assim, Deus, faltou um negocinho aqui. Então não é suficiente. Ou é ou não é. A palavra de Deus é suficiente. E lembre-se, a palavra de Deus é, como diz Salmo 19, ela é pura. Pura. Ou seja, não ponha nada nela que você vai misturar. Ela é pura. Ela não precisa de nada. Ela é pronta. Ela é eficaz. Ela é viva. Terceira aplicação. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Não proíba algo que a Bíblia não proibiu. Isso é legalismo. Não fale que é pecado naquilo que Deus não falou que é pecado. Porque isso é legalismo. Isso vai gerar falsa culpa. Isso pode fazer, sei lá, com a cabeça das pessoas. E às vezes ela vai ficar debaixo de uma carga, de um pensamento humano que não vem de Deus. Até que chegue um homem e a mulher de Deus e fala, tira essa carga daqui. Isso é legalismo. Não proíba aquilo que Deus não proibiu. Não faça isso. Quarto, obedeça. Se você crê na Escritura, obedeça a toda a revelação bíblica. O que é revelação bíblica? É a própria Bíblia. A Bíblia é a revelação de Gênesis a Apocalipse. Se você crê, então obedeça. Deus não quer apenas áreas da nossa vida. Deus quer todo o nosso coração. Então, se eu creio nela de Gênesis a Apocalipse, eu preciso obedecer de Gênesis a Apocalipse inteira, todas as áreas. Eu e você precisamos nos entregar por inteiro. Com toda a fé, com todo o nosso corpo, com toda a nossa energia, entregar tudo. E uma pergunta, eu termino. Quem você está seguindo? Será que você não está seguindo os fariseus do nosso tempo? Porque um problema dos fariseus da época, por mais que eles eram manipuladores e eles eram legalistas, mas eles eram muito dedicados, eles falavam com muita convicção. Tem muita gente aí fora, falso mestre, falso profeta, falando coisas pseudamente de Deus, mas eles falam com tanta convicção que os eleitos de Deus acreditam. Não. Se você quer verdadeiramente seguir somente Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Ele ser autoridade total na sua vida, siga Ele, siga só Jesus, seguindo a palavra dEle, não mandamentos de homens. Amém.